galera, Rafa aqui e você está no Podcast. É isso mesmo, mais um podcast aí chegando para você assistir. E eu tô ligado que você tá ligado que eu vou pedir agora, né? Siga a gente nas nossas redes sociais do CAIS, da nossa igreja e do nosso projeto social, que é o CAIS, Igreja Batista de Barreiros, 7BB e também do CAIS Store. O que é o CAIS Store? O CAIS Store faz essas camisas iradas aqui, ó, tá vendo? Carregue sua cruz, foi da coleção passada, ó. Canequinha braba. Então, segue a gente lá, a gente tá sempre lançando novidade. Quando tiver coisa lá, bota o nome, bota ideia. Pô, gostaria de um boné, de uma touca, uma corta-vento. Joga lá que a gente vê o que dá pra fazer. Tá bom? E se você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva. Se gostar desse papo, curte o vídeo e também compartilha para o máximo de pessoas que você conseguir, beleza? E hoje, pro papo de hoje, vamos lá, hein? Ó, ele não é Abraão, mas é pai de muitos, tá bom? Pastor Rodrigo Coqui, seja bem-vindo. Obrigado, Rafa. Tudo certo? Tudo certo, prazer estar aqui. Obrigado pela oportunidade de estar no podcast aí com a galera. E bora lá. Bora lá, isso aí. Pastor, já vou começar nesse início, então. Porque o nome do senhor é Rodrigo. Isso. O apelido é Coqui. Mas não tem uma ligação, né? Como é que surgiu esse apelido aí? Cara, todo mundo pergunta, é uma grande pergunta, né? Porque não é o meu sobrenome também. O que acontece? Quem é da década de 90 aí sabe que surgiu uma grande novela chamada Carrossel, né? A primeira novela na década de 90. E passa até hoje ainda. E passa até hoje. Meus filhos estão assistindo, inclusive, nós estamos acompanhando o Carrossel Nova Geração, né? Mas na década de 90 eu assistia Carrossel, tava na terceira série na escola e surgiu a novela e a gente começou a brincar de Carrossel na sala de aula. E bem na época eu fazia judô. E eu sempre ia pra escolinha de judô com uma faixa amarrada na cabeça. Ah, tá bom. Então eu ia com a faixinha amarrada na cabeça e de repente surge a novela Carrossel. E na novela Carrossel tem um personagem chamado Kokimoto. E o Kokimoto usava uma faixa na cabeça. Aí começou a se dividir os papéis dentro da sala de aula, né? Você vai ser o Cirilo, você vai ser o Jaime, enfim. E olharam pra mim, e você vai ser o Kokimoto. Entendi. Mas tinha semelhança física mesmo ou era só por causa da faixa? Não, era só por causa da faixa e por causa do olhinho puxado mesmo. Entendi. E aí ficou de Kokimoto pra Koki, e assim nasceu o Koki. Só. Pô, realmente, porque até quando eu conheci o senhor, Pastor Coqui, eu falei, nossa, sobrenome diferente, né? Mas aí não era realmente sobrenome. Pô, e bem na época que tem Daniel San, que usava a faixa na cabeça e ficou com Kokimoto, né? Ficou com Kokimoto. Tanto é que a maioria das pessoas, né, elas não me conhecem como Rodrigo. Quando falam Pastor Rodrigo, algumas pessoas não reconhecem, né? Mas como, o Coqui, conhece o Coqui? Ah, conheço o Coqui. Entendi. Então, Acabou se tornando um nome, né? Entendi. Mas então o senhor prefere até usar então o Coqui, o Pastor Coqui já... Eu prefiro o Coqui, que é mais conhecido, né? Ah, que top. Pastor, e na escola aí, onde é que era essa escola? Era aqui mesmo? O senhor é daqui de Floripa, São José, não? Não, eu sou do oeste de Santa Catarina, bem no meio de Santa Catarina, numa cidade chamada Joaçaba. Joaçaba, conheço. Então eu vim do meio oeste de Santa Catarina. E depois que o senhor veio pra cá, mas o senhor veio direto pra Floripa, São José? Tipo assim, vim com a família morar e tal, ou foi depois de grande? Não, minha trajetória. Eu vim numa cidade pequena, né? Joaçaba é uma cidade pequena, cidade interior, muito gostosa. Inclusive, eu tô sempre voltando pra lá. Meu pai mora lá, meus parentes moram lá ainda. Então, quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, eu quis vir pra Florianópolis. Queria vir pra Florianópolis, estudar aqui, enfim, conhecer a capital. Com 12 anos? Com 12 anos, porque as minhas tias moravam aqui, minhas primas moravam aqui, vieram lá do oeste para cá também, e eu queria ter essa experiência. Além disso, teve alguns fatos na nossa família, né, que faz parte do nosso testemunho. Ninguém conhecia Jesus, meus pais se separaram, e meu pai, ele era sargento da polícia militar, né, então ele era, cidade pequena, ele era super conhecido. Então, eu sou da época que meu pai ia me buscar no final da aula com uma viatura da polícia, né? E eu achava aquilo o máximo, eu entrava na viatura e ia embora. Ligava a sirene, não? Não ligava a sirene. Às vezes, quando eu precisava ir para algum lugar mais distante, eu ia até o Orelhão, ligava pro 190 e falava, sou filho do Sargento Florencio e tal, queria ver se é possível me levar lá na casa da minha tia, que mora super longe, do outro lado da cidade. E o pessoal vinha, buscava a gente e levava. Olha só. Né? Naquela época isso era comum. Enfim. E após a separação dos meus pais, eu senti que a cidade começou a ficar um pouco pequena, sabe? Um pouco pequena, as pessoas falavam. E eu comecei a me sentir fora
um peixe fora da água. Uhum. Eu conversei com meu pai, eu gostaria de ir embora, enfim. E meu pai aceitou, claro que ele ficou triste, né? Meus pais tinham se separados, já estavam separados, e meu pai conversou com a minha tia, enfim, eu vim e morei na casa da minha tia em Biguaçu. Então, minha primeira morada foi em Biguaçu, até por volta de 2000. Então, eu morei de 93 até 2000 em Biguaçu. Ah, entendi. Mas quanto tempo depois seus pais se separaram? Logo o senhor veio ou teve um tempinho? Não, teve aí um até... período de 1 ano e meio, mais ou menos. Período de 1 ano e meio. Entendi. Então o senhor chegou em 97 em Biguaçu. 93. E ficou até? Até 2000. Até 2000. Até 2000 em Biguaçu. Em Biguaçu que eu conhecia Jesus. Que massa. Numa denominação que não é a minha hoje, né? Eu sou pastor da Igreja Batista. E eu me batizei, conheci Jesus em outra denominação. E foi um tempo muito precioso para mim, né? Porque eu cheguei quebrado na igreja. Um adolescente revoltado que via todos os dias os seus pais sentarem na frente de casa, tomar chimarrão, e os vizinhos achavam aquilo o máximo. E de repente a família se desestrutura, ninguém sabe o que acontece por trás dos bastidores, família se separa, e aquilo me causou uma revolta muito grande. Então quando eu cheguei na igreja, eu era um adolescente revoltado. Eu lembro que eu usava, quando eu cheguei aqui em Florianópolis, aí eu tive algumas épocas diferentes, Rafa. A primeira fase da minha vida foi a fase do rock. Então eu era um roqueiro. E aí eu fui pra igreja, quando eu me converti, eu fui pra igreja, assim. Então... Mas peraí, roqueiro, tipo, andava de preto, corrente, aquelas amarradas na cintura, aquelas paradas assim. Isso, bota, aquelas botas de cowboy, salto alto, muito fino, sabe? Tu tem foto disso? Sério? Não, porque se tiver a gente só passa rapidinho. Tem uma foto com um roupão preto só. Eu com contrabaixo, assim, com um roupão. Ver. Se no final do papo o senhor gostar, é só mandar foto pra gente, só mostra rapidinho, igual um jequiti aqui, já era. E começou a ter alguns atritos, assim, foi difícil o pessoal aceitar aquilo, né? Eu entrei na igreja, daí eu já logo aprendi a instrumento musical, enfim, e comecei a tocar. Daí eu lembro até hoje que teve um dia que eu cheguei pra tocar no louvor, no culto de domingo, de bota, de calça preta, rasgada, né? Toda rasgada. Hoje é moda, mas na época não era tão moda assim. Um brinco de argola gigante. Aí o senhor tava chamando, né? Nessa época. Não, porque uma camiseta preta com uma banda escrita Deliver, mas Deliver com as mesmas letras da banda Metallica. Então aquelas coisas tudo o mesmo formato, designer da banda Metallica, assim. Aí o pessoal falou, não, eu não vou tocar com os caras aí, não. Isso aí não é de Deus. Então começou, e aquilo me causou mais revolta ainda, né? Mas Jesus foi trabalhando. E o senhor tocava o quê? Eu tocava contrabaixo. Eu não ia conseguir te expulsar ali, só se fizeram ali. Não ia dar pra ficar sem contrabaixo ali. Não, mas daí veio uma fase mais clean, que foi a fase do pagode. Eu já tava em Florianópolis, Florianópolis vivia uma fase do pagode muito forte, né? Aí o senhor foi pra igreja tocar de chapeuzinho, regata, chinelo de dedo. Camiseta regata, baby look. Não, camiseta baby look, né? Com as listrinhas, calça jeans branca, uma sandália preta, que era muito usada aqui em Florianópolis, com uma meia branca, e cabelinho raspado, com água oxigenada, todo amarelinho, né? Caraca. E o brinquinho, que era uma argola, passou a se tornar uma bolinha. Até hoje tem a orelha furada, assim. Então virou uma bolinha, assim. Aí foi a fase do pagode. Tá, beleza. Então tivemos a do rock, pagode. Isso, e depois o coquinho normal, né? O coquinho normal. Aí o coquinho Jesus pastor. foi trabalhando a minha identidade, quem eu realmente era. Aí, graças a Deus, foi tomando juízo, né? Cara, que engraçado. Não, e olha só que engraçado, porque antes da gente, quando eu e a G, né, minha esposa, a gente se casou, a gente foi pra Biguaçu, né, a gente foi morar em Biguaçu, e a gente ficou um tempo sem ter uma igreja fixa. A gente ficava indo em algumas igrejas assim e tal, e toda igreja que eu ia, eu falava pra GG, eu já vou com um boné, com a camisa larga, porque dependendo de como me olhar, a gente já nem fica. Esse era o meu termômetro. Até o dia que eu cheguei aqui na igreja, na IBB, eu vim do mesmo jeito. Eu vim de boné, botei a camisa larga, vim até de bermuda, eu acho que tava calor. Era o primeiro culto de janeiro de
2019, se eu não me engano, só pra testar. Aí quando eu cheguei, aí na minha frente, quem tava sentado era o Taveira. Aí ele tava de boné e tal, só que até então eu não sabia quem era o Taveira, né? Aí começaram a apresentar a liderança. Ah, pastor, aí veio o pastor João, não sei o quê. Aí segundo vice-presidente, aí levantou o Taveira de boné. Daí eu falei, beleza, fechou, achamos. Tá aqui, se o pastor tá de boné e eu tô de boné, então tá tudo certo. Pronto, a gente vai conseguir se entender, né? Mas não fui nesse nível de argola e tal, do rock and roll. Aí o senhor foi... Aí eu fui longe, né? Não, pô, só um pouquinho. Tá, e aí então, o senhor teve essas fases, depois teve a fase do coquinho normal. Foi nesse período que o senhor recebeu o seu chamado pastoral ou ainda foi mais tarde? Não, foi justamente nessa fase aí. Justamente nessa fase. Na igreja onde eu congregava, antes de vir para a Igreja Batista, o pastor, ele olhou em mim um potencial para ser um obreiro. Eles chamavam alguns ministros da igreja de obreiros, então ele me chamou para ser um obreiro, ele me ungiu eu e mais 3 meninos como obreiros, e ali o chamado começou, né? Ali o chamado de Deus começou a bater forte para minha vida. Então, a partir dali, o entendimento do que Deus queria e buscar aquilo que Deus queria para minha vida começou a se tornar mais... Começou a queimar mais no coração. Entendi. Né? E além dessa vontade de queimar mais no coração, o senhor lembra de alguma prática que o senhor começou a executar nesse momento que o senhor falou, poxa, agora realmente eu tô convertido, ou realmente eu entendo meu propósito, né? Fui ungido obreiro, assim. O senhor começou a ter alguma prática, tipo, não, agora eu vou fazer meu devocional. Não sei se na época falava, já ou fazia o devocional. Eu lembro que tinha muitos pão diário, né? Eu tive tanto pão diário. E a gente usava bastante aquilo ali pra guiar, mas o senhor lembra de alguma prática assim que o senhor começou a fazer, tipo, não, agora eu tenho que ter minha vida mais, não mais regrada, mas uma vida mais de intimidade, assim, alguma coisa que o senhor começou a fazer? Sim. Na nossa época a gente não tinha essa cultura de fazer devocional, mas a gente tinha uma vida de piedade, que a gente fala, né? Quando o Jonathan Edwards usou essa expressão de ter uma vida de piedade, que é uma vida diante de Deus, numa busca por um relacionamento mais íntimo com Deus, através da leitura das Escrituras, isso na minha vida começou a acontecer através da escola bíblica dominical. Então eu participava muito ativamente da escola bíblica, inclusive ministrando algumas aulas, e aquilo começou a se tornar mais intenso. A partir daí, isso começa a se tornar um hábito. Começou a se tornar um hábito da minha vida, de eu levantar todos os dias e ter o meu tempo de leitura e o meu tempo devocional com oração e leitura bíblica, né? Aí você perguntou sobre alguns trabalhos, né? Eu lembro que na época eu era bem jovem, eu era adolescente ainda, né? Eu lembro que a gente tinha alguns trabalhos, algumas congregações. Então eu era o responsável por visitar essas congregações. E na época a gente não tinha carro, não tinha todos esses meios mais fáceis, né? Você não podia chamar um mototáxi, um moto Uber, enfim, eu era de menor, não podia dirigir. O carro da polícia já não podia mais. Já não podia mais o carro da polícia, né? Preciso ir lá para Sorocaba. Então, muitos desses trajetos eu fazia a pé. Eu saía ali de Biguaçu, do Jardim Saveiro, e caminhava até o bairro Saudade, a pé, até o Prado, a pé, né? Depois eu consegui uma bicicleta, e aí eu ia de bicicleta, e bibliazinha embaixo do braço, e ia realizar estudo bíblico, culto nos lares. Assim começou os meus primeiros passos. Olha só que legal. E que engraçado, né? Porque o senhor começou em missões, já, né? Indo, e hoje o senhor está como pastor de missões, né? Que massa, que missões, né? Sempre foi intrínseco dentro de mim, né? Sempre foi uma vontade, pastor, de estar assim, mais voltado, realmente dedicado a missões, assim? Ou foi algo... Porque, beleza, começou ali no início e tal, mas ainda naquele início de conversão, onde a gente tá ainda entendendo algumas coisas, né? E hoje o senhor, como pastor de missões, tipo, poxa, era realmente isso aqui que eu buscava, ou foi algo que apareceu e o senhor abraçou e entendeu? Poxa, senhor, tô aqui e vambora. Rafa, essa é uma pergunta bem interessante. Por quê? Porque eu, além de ser missionário, eu sou pastor, né? Que são dois ofícios que não são tão diferentes, mas com funções diferentes. Certo. Com públicos diferentes. Se você me perguntar assim, Coqui, quando é que foi o teu desejo por ser pastor? Eu nunca imaginei ser pastor. Não é algo que eu sonho ser pastor. Não é algo que eu sonhei, eu queria ser pastor. Não, jamais me passou pela cabeça. Eu tinha outros sonhos, eu tive outras profissões,
profissões onde eu estava bem sucedido, menos querer ser pastor. Agora, quando a gente fala de missões, é algo que, especialmente assim no coração de alguns jovens, bate forte. Sim. Porque missões é uma aventura. Literalmente você vai sair dentro da igreja, você vai conhecer pessoas diferentes, você vai para as ruas, você vai falar de Jesus, você vai viajar, vai ter contato com algo diferente. O desconhecido, daquilo, né? Um desconhecido daquilo que você vive dentro da igreja. Sim. Então, se você perguntar assim, já ardia missões no teu coração? Já ardia. Né? Já tinha aquele desejo por missões, porque é legal missões. Sim. Não, e muito interessante isso, porque todo mundo é chamado para missões, né? Sim, todo mundo. Aí até perguntaram pro senhor, beleza, todo mundo tem esse chamado para missões. E tem a galera que tem um chamado para missões mais específicos, né? Sim, a gente tem graus, né? E como é que eu consigo identificar isso, assim, pra mim? Porque... Não pra mim, no caso. Pra mim, a gente que tá escutando, né? Em geral, né? Imagina, acabei de começar o podcast, que, pô, o maluco já quer sair daqui. Mas no geral, assim, porque às vezes pode entrar um pouco de conflito. Mas eu também sou, mas eu tenho que ir, eu não tenho que ir. Como é que o jovem hoje consegue organizar do tipo, não... Eu também posso ser um missionário no meu trabalho, na minha casa, caso meus pais não são alcançados. Também é algo válido para dizer como missões? Com certeza, Rafa. Hoje, a gente precisa tomar bastante cuidado. Por quê? Porque eu participo há muito tempo já de viagens missionárias e já trabalho há muitos anos com missões. E eu vejo, ao longo desse tempo, muitos, especialmente jovens, amarem missões, não pela visão e pela missão em si, mas pela viagem. Tá. Então, eu tenho visto muitos jovens gostarem da viagem, porque é gostoso viajar, é bom você sair de onde está, só que o foco, o coração não está em missão realmente. A missão, ela precisa fazer parte do nosso DNA como crente. Tem uma frase que eu sempre falo, missões começam do outro lado da rua e termina do outro lado do mundo. Tem pessoas que foram chamadas para serem missionárias no seu bairro, na sua escola, no seu trabalho, e tem pessoas que foram chamadas para serem missionárias do outro lado do mundo, né? Que é para onde a gente vai. Sim. Aonde ninguém quer ir. Inclusive onde o senhor foi, e vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Onde ninguém quer ir, né? Mas missões precisa fazer parte do DNA de todo crente. Não, e isso é muito doido, assim, porque a própria motivação, né? A gente como cristão, no geral, né? A gente sempre tem que ter a nossa motivação em Cristo, né? A gente não tem que se buscar se automotivar com coisas externas, né? Cristo tem que ser o suficiente da nossa motivação. E quando eu olho para missões, eu imagino que mais ainda tem que ser, porque nem o senhor falou, às vezes a viagem é o maior motivador, mas aí quando chega lá numa adversidade, onde não só mente precisa estar preparada, mas o seu espírito em si, né? Você tem que estar bem, vamos dizer assim, abastecido para poder passar por situações e de repente, poxa, não quero, não é isso, porque a motivação era errada, né? Sim, as pessoas se decepcionam, né? Quando chegam lá e vê que não era aquilo que elas esperavam, porque às vezes as pessoas elas criam uma certa motivação que vai frustrar elas. Então, poxa, eu alimentei um certo sentimento, quando eu chego lá, poxa, não era nada do que eu pensava. Então aí vem a grande pergunta, será que essa missão era uma realização pessoal ou era algo que Deus te chamou para fazer? Perfeito. Porque quando é uma realização pessoal, você vai se frustrar. Agora, quando é algo que Deus te chamou para fazer, Deus vai trabalhar o teu caráter, Deus vai trabalhar os teus sentimentos, Deus vai trabalhar a tua mente para que você esteja preparado 100% para aquilo. Não, e muito massa. E isso, além de missões, até para outros núcleos que a gente tem na igreja, né? Louvor, a parte de integração, o próprio pastoreio também, né? Porque muitas vezes, né, o senhor na sua trajetória como pastor pode ter acontecido coisas que, poxa, não era bem isso aqui que eu queria, mas beleza, tudo bem. Sim, é bem isso. E acontece, né? Um grande exemplo disso, a gente aprende com o apóstolo Paulo. Paulo, logo que ele se converte, né? Ele está indo para perseguir os cristãos. E a igreja nasceu no meio da perseguição, né? Isso é muito interessante. A igreja desde o começo foi uma igreja perseguida. Quando Paulo se converte, ele aceita Jesus, ele tem aquele encontro maravilhoso com Jesus, algo fantástico, algo sobrenatural, algo transcendente.
E o desejo de Paulo é falar sobre Jesus, né? A maioria dos novos convertidos e quem é crente novo quer falar daquela experiência maravilhosa e que você não pode explicar, mas você quer explicar de alguma forma para que as pessoas sintam aquilo. É aquela motivação do primeiro amor, né? Aquela motivação do primeiro amor. Então Paulo sente isso e ele vai fazer o quê? Ele começa a pregar onde ele está e ele sai dali e ele vai para Jerusalém. Jerusalém era o centro. Os apóstolos estavam lá, a igreja estava lá, a igreja estava nascendo lá. Então Paulo vai para Jerusalém. Só que quando Paulo chega em Jerusalém, ele vai com as melhores das intenções, né? É o primeiro amor, mas ele tem aquela experiência de chegar lá e dizer, cara, o que Paulo tá fazendo aqui? Né? Saulo. Né? Até então ele era Saulo. O que Saulo tá fazendo aqui? É um perseguidor da igreja. E as pessoas ficam com medo, e ele quer falar com os apóstolos, e eles sabem onde que os apóstolos estão. Os apóstolos não queriam falar com ele, apóstolo naquele momento ninguém queria, né? Cara, e aí vem um cara super simples, humilde, corajoso, Barnabé, e recebe Saulo, e conversa com Saulo, e escuta o testemunho dele, apresenta ele para Pedro, que era o líder da igreja. E Pedro chama Saulo, é o seguinte, é assim, assim, assim. Só que Saulo, ele vai além daquilo que ele quer fazer, ele vai além dos seus sentimentos, né? Ele segue o seu coração, segue os seus sentimentos, e ele vai fazer aquilo que provavelmente não era para ele ter feito. Ele chega e começa a falar de Jesus na cidade inteira, e aquilo levanta um grande rebuliço entre o mundo romano, entre os guardas romanos, entre o governo romano, e eles começam a descobrir onde que a igreja está. E o que eles fazem? Saulo, seguinte, a gente precisa tirar você daqui, cara. Você é muito bom, você é muito legal. E eles pegam Saulo de noite, descem ele pelo muro, escondido, e levam ele na porta da casa dele. Paulo, tá aqui em Tarso, você vai ficar aqui. Você fica aqui. E eu aposto que Saulo ficou se perguntando, poxa, será que é isso o evangelho? Será que eu entendi errado? O que eu fiz de errado? E ele fica no anonimato por 15 anos. Então, durante 15 anos, ele fica sendo tratado e você não ouve mais falar de Paulo, né? Do apóstolo Paulo. Até que depois Barnabé, de novo, vai para Antioquia, a igreja tem a perseguição, a igreja se divide e vai para Antioquia. Quando chega em Antioquia, a igreja começa a crescer, tanto como em Jerusalém, e manda para lá quem? O Barnabé, né? O Barnabé era uma benção, era missionário. E ele chega lá e ele diz, cara, eu vou chamar alguém para me ajudar aqui, eu preciso de ajuda. E, cara, quem que ele chama? Saulo. Ele vai para Tarso, viaja até Tarso, e ali começa a trajetória do apóstolo Paulo, né? Então a gente precisa entender a motivação certa para a gente fazer aquilo que a gente tem que fazer. Deus nos chama para fazer algumas tarefas, mas a gente precisa entender se aquilo é uma motivação, é uma realização pessoal minha, ou é algo para que Deus esteja me chamando, né? Deus está me chamando para isso? Então beleza, então eu vou ouvir a voz de Deus e vou fazer isso. Porque o que a gente vê na igreja, às vezes, Rafa, é muitas pessoas fazendo muita coisa do que Deus não pediu para elas fazerem. Perfeito. Isso acontece muito mesmo, né, pastor? Muita coisa que acaba gerando, mas assim, poxa, a minha igreja precisa... A igreja fica mais voltada para programações do que para aquilo que realmente que ela precisa fazer, né? Bem isso. E a gente enche, enfim, um monte de coisas, às vezes com coisas aleatórias, ou, poxa, outra igreja está fazendo, vamos fazer também. E não entende até a realidade de onde está, né? A igreja, onde ela se situa. Pô, é uma igreja, beleza, um pouco maior, outra um pouco menor, mas cada uma tem a sua função, né, no corpo. E isso é realmente bem interessante, assim, da gente parar e pensar assim, tá, mas por que a gente tá fazendo isso aqui, né? Primeiro como igreja, aí depois olhando pra gente, tá, mas por que eu tô nesse ministério? Por que eu tô fazendo isso aqui? Isso aqui eu tô fazendo pra mim mesmo, porque eu gosto de sei lá, gosto de tocar, então eu vou tocar. Tá, mas quando eu tô lá em cima, eu tô fazendo aquilo pra quem? Pra mim ou pra Deus, né? É bem isso, e é engraçado porque tem algumas áreas de ministérios na igreja que elas são muito peculiares, né? O louvor é uma delas. Porque o louvor, você trabalha com músicas e você trabalha com artista, né? Então, o artista, querendo ou não, todo mundo tem intrínseco a realização sentimental dele, do ego dele. Né? Eu falo porque eu sou músico. Todo músico gosta de subir, fazer um louvor maravilhoso, tocar umas músicas de forma maravilhosa, de forma bem correta. E quando o músico sai de lá e diz, cara, hoje saiu tudo lindo. Então aquela é a realização dele, né? Aquela é a realização dele, mas não pode ser apenas a motivação dele. Perfeito. Né? A motivação, em primeiro lugar, tem que ser a adoração.
Tem que ser adoração. Então, quando a gente fala, você falou sobre programações, eventos, não que os eventos sejam errados em si, sim, mas eu acho que a igreja precisa pensar, né? Eu falo uma igreja como um todo, né? No Brasil, enfim, precisa pensar qual que é a motivação das programações. Né? Vai alcançar pessoas para Jesus? Sim. É que a questão não é que é um ou outro, né? Também, por exemplo, quando a gente fala do louvor, né? E isso é algo que eu sempre escutei muito. Não, mas vai lá e faz o teu melhor porque Deus vai receber. Beleza, teu melhor. Mas se o teu melhor for aquilo ali, tá tudo bem. Não tem problema. Mas tu pode fazer um pouquinho mais? Aí tem que fazer, né? Então, a questão, a motivação correta, assim, eu sei para quem que é a minha adoração e meu louvor. Mas, em contrapartida, eu estou dando o meu melhor, né, para Deus. A mesma coisa das programações, né? A programação está sendo feita por quê? Qual o intuito dessa programação, como o senhor falou, né? É alcançar mais vidas? Ou às vezes até mesmo, tipo, poxa, fazer com que a galera que está aqui na igreja se integre mais, ou tenha... Por exemplo, a gente tem a Festa da Esperança, né? Sim. É um negócio sensacional. A galera que está na igreja trabalha, a gente fica junto um maior tempão, passa um monte de gente que é do bairro, parente que às vezes vem de longe e tal, passa aqui e tal. Pô, e tá a gente lá, a gente tá servindo, tá trabalhando, a gente alcança pessoas e a gente, como igreja, tá em comunhão, né? Se fortalecendo. E sabe que isso é muito interessante, Alfa, porque a gente tem dois panoramas aqui, né? A gente tem a igreja como um todo que precisa adorar o Senhor e a gente tem a igreja pessoal, cada um particular, de como adorar o Senhor. Então a igreja como um todo, né? A diretoria, enfim, todo mundo que faz parte da liderança de uma igreja precisa pensar em como que ela vai glorificar o Senhor através das suas programações. E quando eu, como igreja pessoal, estou inserido nessas programações, eu preciso pensar em como eu vou adorar o Senhor com isso. É uma programação, mas eu sempre lembro da palavra de Paulo aos 1 Coríntios 10:31, que ele diz: quer comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, acho que a pergunta principal do crente é, seja qual for a programação, seja qual for o serviço que eu for fazer, isso está agradando a Deus? Está glorificando a Deus? Se está glorificando a Deus, beleza, tá tudo certo, bora lá. Muito top. E aqui na igreja a gente costuma fazer isso desde quando tu chega, né? Desde o estacionamento, tu chega, a gente já tá lá, tem já a galera que cuida das coisas, tá recebendo, isso é muito massa. Pastor, a gente falou de bastante coisa legal, a gente vai chegar no ponto aqui, que eu quero falar muito com o senhor quando a sua viagem missionária, ainda não vou dizer o lugar, hein? Bastante gente já sabe, mas vou deixar para depois. Mas algo muito importante que é da sua vida, né? Que eu até fiz a brincadeira aqui no início, né? Que o senhor não é Abraão, mas é pai de muitos. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Como o senhor conheceu a Renata e depois dali construiu família e quase um time de futebol. Então, como é que aconteceu isso aí? Meio time de salão, né? Gente, eu conheci a Renata em Curitiba, quando eu fui fazer faculdade de teologia lá. Conheci a Renata lá. Quando eu saí daqui, eu tive uma conversa com o meu pastor, com o nosso pastor, né? Pastor Jonas. E o pastor Jonas falou: Coqui, você é solteiro, você está indo para o seminário, está indo para a faculdade, então eu quero fazer um propósito contigo. Você não vai namorar no primeiro ano. Você vai focar nos estudos. Pô, no primeiro ano, foi bonzinho, pô. Foi bonzinho, né? Foi bom. Beleza, primeiro ano, né? E eu com aquela empolgação e tal, vou pro seminário, vou pra faculdade. Já cheguei na primeira igreja batista de Curitiba, que na época era uma igreja grande, né? Já era grande, né? Tinha 6.000 membros. Então cheguei lá e tal, comecei a participar dos jovens, já comecei a me integrar na igreja, conhecer pessoas e já estava inserido na igreja. Já fui contratado, enfim, já estava fazendo parte da vida da igreja, dos ministérios. E participando do culto dos jovens. No culto dos jovens eu era músico, né, também. Tocava lá. Sem brinco agora. Com o pessoal, sem brinco. Sem brinco. Sem brinco. E poxa, você tá sozinho há muito tempo, né? Você tá solteiro há muito tempo. Você é homem, tá solteiro há muito tempo. E você sente carência, né? Poxa, eu tava carente, eu tava precisando de alguém. Aí eu olhava pro lado, né? Tava tipo Adão lá no Éden. Olhava pro lado, vi os casalzinhos, né? Os casal aqui, um casal ali. Todo mundo junto. E eu, poxa, sozinho, eu falo, Deus... Pô, tem misericórdia de mim. Jesus estava igual ao cego, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu olhava aquela multidão, assim, a gente participava dos cultos dos jovens, e o culto da juventude era
era 400, 600 jovens no culto, né? Aí você olhava aquela multidão vasta, assim, e os seus olhos percorriam e nada. Até que um dia eu trabalhava no Ministério de Especiais. Então eu tava no corredor, assim, Ministério de Especiais, que trabalham com pessoas que são PCDs, né? E aí eu tava lá no Ministério trabalhando, tava na frente do computador e a sala de música ficava do outro lado do corredor. Então eu tava com a porta aberta, eu olhei pro lado, a Renata passou. Renata passou e ela tinha um cabelo vermelho bem escuro, assim, bem comprido, liso. Eu olhei assim, caraca, Senhor, que menina linda, Jesus. Será que é essa, pai? Será que é essa, Deus? Será que chegou? E tudo bem, o tempo passou, enfim. Daí eu tava na faculdade, e conversando com amigos nossos na hora do intervalo, eu perguntei pra eles, galera, vocês conhecem a Renatinha? Digo, conheço a Renatinha, enfim, e tal. O que vocês podem me contar sobre ela? Eu digo, ela tá solteira, assim, ela canta no coral, ela tá trabalhando agora no Ministério de Música lá, ajudando durante a semana no Ministério de Música. Já tava próximo, então, no Ministério de Música, o senhor já tava lá? Já tava lá, né? Aí, naquela conversa, enfim, um amigo meu puxou o telefone e me entregou. Me entregou e tal. Deu, o que é isso? O Amin. O que é isso, Amin? Atende aí, é a Renatinha. Ele ligou pra ela. Ligou e te entregou? Ligou pra ela e me entregou o telefone. Aí eu peguei assim, alô. Quem é? Daí ela falou, oi, Amin. Eu falei, oi, não é o Amin, é o Coqui. Ah, oi, Coqui, tudo bem? Pode passar pro Amin, por favor? Aí acabou a história. Aí acabou, né? Aí acabou. Aí, no telefone, eu falei pra ela, ô Renatinha, aqui é o Coqui do teatro, eu fiz o teatro, lembra? Ah, sim, lembro e tal. Aí aquela, o que eu falo? O que eu falo? Daí eu perguntei pra ela, o que você vai fazer amanhã? Aí ela, por quê? Pô, mas Renata também não facilitou, né? Não, em momento algum, Rafa, em momento algum. Por quê? Deu pra ela. Não sei, eu pensei a gente sair, tomar um café, bater um papo, conversar, o que você acha? Ela, poxa, que pena, eu tenho aula de inglês. Eu digo, pá, levei um toco. Eu digo, mas não vai ficar assim. Pô, pra aula de inglês? Digo, todo mundo mata aula de inglês, todo mundo eu não queria ir mesmo. Né, Rafa? Poxa, o que é? Uma aula, pô. Uma aulinha? Uma aula. Daí, então, o que você acha da gente almoçar? Almoçarmos juntos. Ela, é interessante. É interessante, podemos almoçar juntos. Daí ela, quando? Amanhã. Daí a gente marcou lá, enfim, e... Ai, homem é fogo, né, Rafa? Aí eu lembro, eu tinha uma moto, né? Eu tinha uma moto, uma YBR, uma Yamaha YBR, que me levava pra lá e pra cá. Uma moto simples, 125, né? E eu digo, poxa, eu não vou de moto no primeiro encontro com a gatinha, né? E a gente tinha um carro. Eu dividi apartamento com amigos e a gente tinha um carro. E aquele carro, ele tinha um apelido na igreja. A igreja batizou o carro de Bactéria. Bactéria? Só que não era uma bactéria, é quase um câncer em fase terminal, assim, sabe? Era um carro muito... Era bactéria porque ele tava caindo, ele tava podre. Um Gol 94, assim, podre, mas andava. Era bom de motor, mas tava todo destruído. Eu digo, não vou com bactéria. Daí eu fui pro amigo meu, Israel, e falei... Ele tinha um Celta, todo tunadinho, assim... Israel, cara, me empresta teu Celta, cara. Me empresta teu carro. Por quê? Não, eu vou sair com a gata amanhã e eu vou levar ela pra almoçar. E eu não vou de moto, não vou com bactéria. Empresta teu carro. Não, beleza, fechou. Aí à noite a gente trocou. Aí eu dei minha moto pra ele, entreguei assim, eu perguntei. E ele entrou na moto, sentou na moto, né? Ligou e tal. Perguntei, ô, Pio, você sabe pilotar a moto? Eu, cara, eu acho que eu lembro. Meu Deus do céu. Rafa, graças a Deus, assim, pela misericórdia. Ele lembrou. Ele chegou em casa, cara, mas olhando ele saía assim, cara, meu Deus, misericórdia, Jesus, só pra cabeça que eu devia mesmo. ter ido com bactéria, né? Aí, enfim, eu peguei ela, levei ela pra gente almoçar, e a gente tomou café mais algumas outras vezes, enfim. Aí teve um dia que eu falei, poxa, acho que rolou química. Rolou química. Eu tava na faculdade à noite, ia ter uma aula vaga, eu falei, Renatinha, vamos sair hoje pra conversar? Vamos tomar um cafezinho lá comer alguma coisa no shopping? Eu queria conversar com você, tomar uma conversa séria, tal. Aí depois ela me contou que aquele dia ela
ficou assim, poxa, eu vou levar um chute, quer ver? Vou levar um fora. Esse foi o troco do senhor, quando atendeu, ela não quis foi falar, o troco, aula de inglês, é isso aí, agora eu vou tá me vingar, agora eu vou me certo. vingar e tal. Cara, e daí você fica nervoso, né? Poxa, eu vou pedir ela em namoro, como é que eu faço isso, cara? Aí eu sei que a gente sentou assim, eu escolhi um lugarzinho mais bonito, a gente sentou um na frente do outro. Aí eu falei pra ela bem assim, Renata, deixa eu olhar pra essa câmera aqui. Falei bem assim pra ela, Renata, você sabe que quando um homem chama uma mulher pra sair, nunca é só por sair, né? Sempre existem segundas intenções por trás disso. Falei isso pra ela. Eu falei pra ela, e a minha intenção em você é que entre todas as meninas, todas as mulheres da PIB, você foi a que mais me chamou a atenção. E só que eu não quero namorar contigo agora, eu quero fazer um propósito de oração contigo. Aí, ó, pega. Pera, agora só um pouquinho, vou roubar a câmera. Galera do Cais Adolescente, viram isso aqui? Esse é o propósito, entendeu? Em vez de querer já começar a namorar, pô, propósito de oração, isso aí. Voltamos. Dá-lhe, pastor. E aí a gente fez o propósito de oração. Mas, Rafa, não querendo te cortar, o meu propósito de oração é porque eu não podia namorar no primeiro ano, tá ligado? Aí me quebrou todo. A gente vai cortar essa parte. Mas calma. Vamos chegar lá. É verdade que o pastor Jonas falou pra tu não... Isso, mas isso foi no primeiro ano? O primeiro ano, foi no primeiro ano. Mas o senhor buscou rápido também, né? Recebeu uma orientação. Buscar e achareis, é o que a Bíblia fala, né? Bater e abrir se usar. Cara, e aí ela, beleza, fizemos propósito de oração, 3 meses. Poxa, 3 meses, era outubro, né, cara? Digo, pô, eu tenho que ir até o final do ano com o pastor Jonas, não posso falhar com o meu mestre, né, cara? Com o chefe. E aí, eu já falei pra ela, mas eu quero te fazer um convite, eu quero convidar você pra passar a virada do ano comigo em Floripa. Floripa, no final do ano, eu vou pra casa dos meus pais, enfim, eu quero ir passar a virada do ano lá na beira-mar. Quero ela ver os fogos. E ela achou o máximo, foi. A gente convidou uma galera lá da igreja, todo mundo, veio uma turma da PIB de Curitiba pra cá, né? E daí, bem na virada do ano, nos fogos de artifício lá, né? Eu tirei a aliança. Os meninos filmaram. Planejado, e tal, né? Tudo planejado. Certo. Ufa, virou o ano. Benção do pastor Jonas. Benção do pastor Jonas. Falei, Renatinha, você quer namorar comigo? Aí, um ano depois, no mesmo lugar, Renatinha, você quer casar comigo? É mesmo? Foi no mesmo lugar? No mesmo lugar. Pô, aí sim, pastor. Puta, é romântico, né, cara? Na virada do ano, no mesmo lugar. E aí, depois ela contou o testemunho que ela não deu muita bola pra mim, né? E realmente ela não deu muita bola pra mim. Ela tava meio decepcionada com homens, assim, com os relacionamentos que ela teve. E ela disse que fez um propósito com Deus, que ela queria um homem que convidasse ela pra orar. Aí, ó. Que ela nunca teve essa experiência, ela queria, Deus, eu quero um homem que me chame pra orar. Pra gente orar por isso. E Deus respondeu, e eu lembro que antes da gente começar a namorar, a gente saía com a galera. Saía com a galera e tal, sentava no cinema aqui, ó, com a mãozinha aqui, ó, do ladinho aqui, sem beijo, sem selinho, sem nada. Né? A gente cumpriu o propósito. E a gente já orava pelo nosso relacionamento, já orava pelos nossos filhos. E sempre, até da parte dela, sempre foi assim, de querer ter 1, 2, 3 filhos, do senhor também, ou um teve que convencer o outro, alguma coisa assim? Não, Rafa, partiu dos dois. Partiu dos dois, massa. Porque nessa época dos 3 meses que a gente ficou orando, a gente ia pra sala de oração e conversava muito sobre isso. E já antes de começar a namorar, a gente já orava pelos nossos futuros filhos. E aí começou a surgir a conversa, né? Você quer quantos? Ah, o meu sonho é ter 4, 5. E o seu? Ah, eu também, eu gostaria de ter uns 3, 4 filhos. Então partiu de ambos, né? Enfim, daí a gente casou e tal. E daí chegou a hora de ter os filhos. A gente fez um propósito, ó, a gente vai casar, a gente vai ficar 5 anos curtindo, a gente fez todo um planejamento. A gente vai ficar 5 anos curtindo, aproveitando nosso casamento. Depois disso, a gente vai começar a fase de começar a ter os filhos. Quantos? 4 filhos. De quanto em quanto tempo? Um atrás do outro. Então, a gente programou tudo isso. Chegou aos 5 anos, começou a fase de ter os filhos, né? Foram 3 filhos. O quarto a gente queria adotar, a gente não tem certeza disso ainda, né? Precisa ter muita certeza. Sim. Mas a gente teve os 3 e o quarto a intenção era de adotar uma criança, né? E qual a diferença de idade, pastor? Do primeiro pro segundo, sempre um aninho de idade, assim? É uma escadinha, 1 ano e meio, 2 anos. Então hoje tem a Helena, o Matheus e a Isabela, que é 9, 7 e 5. 9, 7, 5. Isso, é uma escadinha. Cara, e como é que é isso, pastor? Porque assim, eu sempre, com a G, né, quando a gente conversava isso, eu falava que eu queria um.
E ela queria 3 para mais. A gente chegou em 2 e tá tudo bem, tá um acordo bom em 2. Porque eu começo a pensar, porque 3 eles são maioria, pastor. Se tem uma votação, o senhor e a Renata perdem na sua casa. Como bom batistas, né? Se eles se unirem, vocês perdem qualquer votação. Como que é ter 3 filhos, pastor? Cara, é uma dinâmica... Você vai construindo a dinâmica no teu lar, né? Assim como você e a G hoje, vocês têm uma dinâmica de rotina de dentro de casa. A partir do momento que vocês começam a ter filhos, vocês já precisam começar a estipular as rotinas. E a rotina é que vai fazer toda a diferença para uma criança, porque a criança, ela vive pelas rotinas. Sim. Horário de acordar, horário de dormir, horário de escovar os dentes, o que vai fazer, quem vai fazer o quê. E a gente é meio raiz com a criação dos nossos filhos, assim, né? A gente não é muito de passar a mão na cabeça, todos eles já são independentes, a Isabelinha com 5 anos, todos eles, né? Não somente a Isabela, mas já escolhe a sua roupa, já toma banho sozinha, se troca sozinha, já faz tudo sozinha. Então, isso ajuda muito, você ensinar os seus filhos a serem independentes o quanto antes, vai ajudar a eles, né? Eles vão se sentir mais seguros com eles mesmos, com aquilo que eles precisam fazer. E isso vai dar uma liberdade maior para vocês. Sim, também para fazerem outras coisas. E aquela autonomia que o senhor dá controlada para os filhos, né? Porque muita gente fala, não, mas aí como é que eu vou deixar? Não, tu não vai deixar ele escolher qualquer coisa. Você vai dar aquelas opções que, né, tá controlado. E ele já vai criando essa independência e já vai até se sentindo mais confiante, né? Eu acho que essa é a palavra, né? Ele se sentir mais confiante para... Pô, às vezes um irmão cuidar do outro em algum certo momento, ou de fazer uma tarefa, já ir sozinho, já entender que aquela rotina, eu tenho minha rotina do estudo, tem isso, né? E estabelecer limites, né? Sim. Você precisa estabelecer limites para a criança, você não pode simplesmente delegar tarefas para elas, enfim, e deixar ao léu, assim, você precisa estabelecer limites. E você precisa policiar, né? Filho é você estar em cima ali, sempre tá ali de olho, eles acham que não, mas você está de olho, você está ouvindo, você está vendo. Você está interagindo com eles. E eu gosto muito de interagir com os meus filhos, né? Eu amo ser pai. Então, ser pai é um dom. Né? Você tem que amar isso. Você tem que... Antes da gente começar a ter os nossos filhos, a gente conversava muito sobre isso. Amor, a gente curtiu, a gente viajou, a gente fez cruzeiro, a gente conheceu muitos lugares. E agora vai ser um pouco mais limitado. De tempo, de dinheiro... de liberdade. Então a gente precisa se preparar psicologicamente para isso, né? Você precisa preparar a tua mente para isso, de que agora a tua vida vai ser diferente. Mas muda muito, assim, eu sei que muda, né? Mas assim, de 0 a 10, do quanto muda, assim? Hoje eu posso dizer que 8,5. É bastante, né? É uma mudança bem grande, assim, para um casal, né? Mas o legal é isso, né? Tipo assim, poxa, temos nosso tempo, né? É legal, eu sempre acho assim, ó, a gente planeja, né? A gente sabe que tá tudo no controle de Deus, a gente sempre coloca tudo diante dele, mas o planejamento é muito importante. Então, poxa, olha, vamos ter nossos 5 anos aqui, vamos aproveitar para agora a gente se dedicar mais para isso, né? Até porque coisas que o senhor pensava junto com a Renata, podemos ir para tal lugar e ficar até tarde. Opa, hoje já não dá, porque tem a rotina do sono, né? Tudo certinho, outro dia tem escola. Tem casos de pessoas que a gente vai visitar, como pastores, às vezes, que a gente fala, né? Ó, se fosse possível, né? A gente vai mais cedo, enfim, porque os nossos filhos dormem cedo. Já desde pequeno, Rafa, essa é a dinâmica dos nossos filhos, né? Desde pequeno eles são assim. Então eles dormem 9, 9h30. Bom. E durante a semana, às 6h15, eles estão em pé. E final de semana, 7h, 7h30, eles estão em pé. Então... Final de semana, 7h30, 7 horas? Dormir até tarde é algo que ficou no passado, assim. Ficou no passado, né? Aquele negócio de você ficar com a esposa até mais tarde na cama, ir dormir tarde, assistir um filme ou ir passear. Poxa, eu vou dormir até meio-dia, acordar e vamos ver o que a gente vai almoçar. Não. Você já tem que acordar, tem que dar comida para as crianças, já tem que pensar no almoço. Mas é uma dinâmica que você vai criando dentro da casa e que você vai adaptando, né? Você vai adaptando, você vai fazendo parte daquilo e não é mais, assim, incomum. É comum para nós. É a nossa vai dinâmica. Passando o tempo que vira comum, tanto que acho que o senhor já nem percebe, mas então... Quanto tempo o senhor já está acordando 7 horas ou 7h30 da manhã num sábado, num domingo, já torna algo normal, né? Hoje eles já são fases, né? Hoje eles já estão em outra fase. Então hoje a gente consegue ter uma liberdade maior junto com eles. Existe uma fase que a gente não podia aproveitar muito, tipo ir pra praia, ficar até mais tarde na praia, ou então
ir para algum lugar no shopping, ficar bastante tempo, ir para um parque. Hoje não, hoje eles já estão numa dinâmica, numa idade que a gente consegue aproveitar mais. E muito mais, assim, aproveita junto com eles, a gente aproveita a vida junto com eles. Mas tem a fase de criança, né? Você vai ser pai, vai passar por isso, que existe a fase que, poxa, hoje não, tem que ir para casa. Não, bebezinho pequenininho, poxa, não posso ficar aqui até mais tarde, né? E vai ter a fase que você começa a interagir com eles. Então, quando você começa a interagir... Porque uma coisa é assim, ó. Você interage com a criança nasce, você interage com ela, você fala com ela, bibi, bababá e tal. Agora, quando eles começam a interagir com você, é diferente. É diferente, começam a falar, começam a se expressar, te chamar pra brincar. Aí chama de papai a primeira vez, aí já era, né? Chama de papai, já era, rapaz. Hoje a Helena, por exemplo, a Helena que tá com 9 anos, ela já é uma pré-adolescente. Então a conversa dela já é diferente. A maneira como a gente conversa com ela já é diferente. O Matheus não, é piazão ainda, a gente luta e tal. Quer correr, pular, né? Quer correr, pular, ele tem os pesos dele em casa, então ele faz exercício todo dia, faz apoio. Olha só. É muito... Que engraçado, né? É engraçado demais, cara. E que interessante isso que o senhor falou, né? Porque às vezes a gente olha só pro lado da limitação que os filhos trazem, né? E beleza, no início tudo bem, mas isso que o senhor falou, do tipo, eles vão crescendo e vão abrindo outras coisas que a gente pode fazer com eles. Então, antes, obviamente, eles são pequenininhos, não posso ir pra praia tanto e ficar tanto tempo. Hoje já são um pouquinho mais velhos, já dá pra ir, já dá pra, organizar um futebolzinho pra jogar ali, já dá pra ir em outros lugares, cinema, e conversar, e vai mudando essa dinâmica, né? Porque às vezes a gente só olha pro lado e, o que eu deixei de fazer? Mas olha só quanta coisa eu posso fazer legal com meus filhos, que vão se abrindo também no momento certo, e porque... O senhor é pai, vai ser pai pra sempre, já era. Sim. E até eles saírem de casa, casarem, tudo assim, né? E ainda assim vai continuar sendo, né? Se preocupando ainda com as coisas e tal, né? É muito interessante isso, porque quando você assume aquela responsabilidade de ser pai, marido, você precisa ser um pai raiz, né? É o que eu sempre falo. Você fez, você assume. Então, eu e a Renata, a gente sempre teve muito disso em nós. De não ter os nossos filhos criados por avós, por exemplo. Nada contra, mas é uma escolha que a gente fez. A gente fez, a gente vai assumir, a gente vai cuidar. E a gente fez todo o esforço para cuidar deles. A Renata ficou 6 anos longe, ela é jornalista, né? Ela ficou 6 anos longe da profissão, se dedicando especificamente a cuidar dos nossos filhos. Foi uma opção nossa. Então, ela cuidou dos nossos filhos. São tempos de sacrifício, você tem que estar ciente disso, mas tem que estar ciente de que, cara, você escolher seu pai faz parte do pacote. Sim. Faz parte do pacote. Você vai ver bons momentos e momentos que não são tão bons assim, né? Como tudo na vida, né? Como tudo na vida. E eu sei que o senhor faz um cultinho lá, né, com os pequenos, né? Como é que funciona? É um culto simples. Então, a gente pega o violão lá e escolhe as músicas que a galera conhece, que são mais conhecidinhas, e que o papai consegue tocar também, né? Violão não é a minha praia, né? Mas dá pra fazer algo bem simples assim. A gente faz nosso culto e todo domingo de manhã a Rê faz o devocional com eles. Ah, legal. Então a Rê, ela assumiu essa parte para ela da educação cristã dos nossos filhos. Então ela sempre faz uma dinâmica quando tem Natal, Páscoa, época do Halloween, a gente sempre fala sobre a reforma protestante, então ela tá sempre cuidando da educação cristã deles. Poxa, que legal isso, porque não é tão comum às vezes dos pais trazerem isso, né? Porque é comum dos pais terceirizarem isso pra igreja. É igual como muitos pais já fazem com a escola, né? Já fazem com a escola. Meu filho tá indo lá pra ser educado. Não, ele tá lá pra aprender outras coisas, a educação vem, né, de casa, vem de berço. E isso é muito legal, porque tu já tá... ensinando ali desde pequenininho, já passando as coisas, e ele já vai crescendo sempre escutando, e já fica natural até assimilar mais pra frente, né? Já fica natural. Dá trabalho, mas tudo na vida dá trabalho. Sim. Né? O problema das pessoas é que elas querem as coisas mais fáceis hoje em dia. E tudo tem que pagar um preço. Não? Sim, e coisa rápida também, né? A gente quer, né? Imediatista. Mas isso é coisa do nosso tempo também, tá assim, né? Sim. É coisa de agora, assim. Com certeza. Pastor... Aí agora vamos lá pro assunto top. Cara, o senhor foi pra Índia. É longe. É longe. Como é que começou isso assim? Porque, né, só pra galera entender também que tá escutando, o pastor Coqui, o pastor Rodrigo, pastor Coqui, ele é pastor de missões da nossa igreja aqui, né?
E aí, enfim, o senhor começou um trabalho e de repente o senhor tava na Índia. E, cara, que a Índia é muito diferente, não é assim? Não foi num país próximo que é uma cultura parecida com a nossa. Como é que foi isso, assim? Como é que foi a preparação e quando o senhor chegou lá? Meu Deus, tô na Índia. E agora? Inxalá, muito ouro. Oxalá. Quando eu cheguei na IBB em 2018, depois de 10 anos eu voltei para minha igreja, né? Eu vim trabalhar na área da comunicação. Então a comunicação da nossa igreja, ela era bem simples. Tinha só um projetor. Não se trabalhava com as redes sociais. E eu comecei a estruturar, durante 5 anos, toda a parte da comunicação. Criar os departamentos, treinar o pessoal, trazer programas, trabalhar essa questão de designer da igreja ser vista para fora, dentro, enfim. E chegou o momento que eu falei pro meu pastor, depois de 5 anos, procurei o pastor Jonas e falei, pastor, não que isso seja errado, mas eu tô cansado de pastorear computador. Né? Muitas pessoas chegaram na nossa igreja através das redes sociais. Muitas pessoas. Muitas pessoas foram alcançadas na época da pandemia mesmo. A nossa igreja foi assistida graças à internet, né? Sim, sim. Graças ao trabalho da comunicação. Mas eu falei, pastor, Deus me chamou para outra coisa. E a nossa igreja não trabalha muito com missões. E isso tem incomodado o meu coração um tempo. O pastor ficou feliz. Ele disse que foi de Deus, porque ele também estava orando por isso, sobre a minha vida. E eu assumi o Ministério de Missões. E quando eu assumi o Ministério de Missões, eu falo que foi de Deus, Rafa, porque as portas começaram a se abrir, sabe? As portas começaram a se abrir. E eu fui para Curitiba e tive uma reunião com o pastor Eliezer Magalhães, que é um amigo meu. Eu trabalhei com ele na primeira igreja de Batista de Curitiba, né? A gente trabalhou junto, rolou química. O Eliezer é o que esteve aqui pregando também na juventude, né? Isso, o ex-hacker. O ex-hacker, isso aí. E eu falei pra ele, Eliezer, cara, Deus tá me chamando pra missões e tal, queria te ouvir um pouquinho. A gente conversou, tomamos um café e conversamos bastante. E ele me fez o convite, ele falou, Coqui, eu tô indo pra Índia em novembro, você não quer ir junto? Numa viagem missionária? Eu digo, cara, vamos orar. Vamos orar porque falta pouco tempo e é preciso levantar recursos. Isso, né? Era quando ele falou? Qual mês? Isso foi em novembro de 2023. Novembro de 2023 para novembro de 2024 o senhor ir? Não, novembro de 2023 o senhor viajou. Isso, eu viajei. Mas antes, quando ele falou assim, quer ir comigo, foi quando? Foi por volta de julho, mais ou menos. Bem em cima, né? Volta de julho, bem em cima. Eu falei, cara, deixa eu orar. Aí eu convidei ele para vir pregar aqui na nossa igreja. Ele pregou nos adolescentes, né? Deu o testemunho dele, pregou no nosso culto aqui. Foi muito legal. Inclusive, só um pouquinho, já se estende o convite, tá? Pastor Eliezer, o dia que quiser vir aqui no podcast, ó, tá convidado, tá? Faz depois o contato lá, pastor. Vamos fazer o link aí. E ele me convidou novamente. Ele falou, Coqui, vamos pra Índia? Eu, cara, não me faz pergunta difícil, né? E aquilo ardeu muito no meu coração. Eu falei pra ele, ó, a gente tá em setembro, eu tenho 2 meses para levantar os recursos para ir. Então é uma viagem cara. Na época custou 15 mil reais a viagem. Porque você atravessa o mundo. Literalmente você tá do outro lado do mundo. Eu tava mais perto do Japão do que da minha casa. Olha só, não, realmente é da onde muito eu longe. estava, dava 3, 4 horas de avião até o Japão. Olha só. Então eu tava muito próximo. Eu tava no Oriente, né? Tava lá no Oriente. E Deus abençoou, levantou os recursos, então foi de Deus e eu fui. Fui para a Índia, participei dessa viagem aí, que foi muito fantástica, assim. Foi uma viagem formidável. Não, imagino, porque, assim, quando eu começo a imaginar, esse tempo eu comecei a pesquisar uns vídeos, esse tempo não, faz um tempinho, a gente sempre, vamos ver tal lugar como é que é, daí a gente vai lá, bota e fica vendo. E esse tempo a gente viu da Índia, e realmente é muito diferente, porque o trânsito já é diferente, já é sempre uma loucura, assim. Pra eles não deve ser, né? Mas pra gente já é. Aí beleza, o senhor chegou, viajou, chegou lá, botou o pé na Índia. Rapaz. E aí, como é que foi? Assim, você sai aqui do Brasil, até Guarulhos é um aeroporto bonito, né? É um aeroporto grande, você sai de Guarulhos, daí eu fiz ponte na Alemanha. Você chega lá, eu fiquei um tempo no aeroporto da Alemanha, daí também foram 3 dias de viagem, né? Olha só. Aí tomei um banho lá no aeroporto, um aeroporto bonito, tudo de primeiro mundo, né? Aí você sai de lá e o voo era direto para Delhi, capital da Índia. Aí quando você chega em Delhi, você sai no gate ali para pegar suas malas e tal.
E peguei as malas, já encontrei o pastor Eliezer no mesmo voo e tal, no mesmo lugar ali, pegando as malas, e a gente saiu do aeroporto. Quando as portas se abrem do aeroporto, Rafa, cara, é um caos, assim. Você não vê guarda municipal, você não vê polícia, você vê o exército. Exército armado, todo mundo com fuzil, com escudos grandes. Porque a Índia, ela separou do Paquistão, né? Era um país só. Paquistão e Índia era um país só. Então eles estão em conflito sempre. Estão sempre em conflito, Eles estão em conflito sempre, especialmente no norte lá, que é onde faz a divisa. Então a Índia nunca sabe quando que o Paquistão realmente vai fazer uma invasão. Então o exército ele tá pronto, atento sempre, sempre. E quando você sai do aeroporto, é muita gente. Buzina pra tudo que é lado. A Índia ultrapassou a China, né? São 14 bilhões de pessoas. É muita gente. Então, é muita gente. 4 bilhões de pessoas. É muita gente, cara. É muita gente. É o país mais populoso do mundo. É muita gente, é muita poluição. E como você falou, o trânsito realmente é um caos. Você já sai do aeroporto, o pessoal te puxando. Quem já foi no Paraguai, quem conhece o Paraguai, sabe como é que é, né? Que é isso. Então você sai do aeroporto e o pessoal te puxando pra oferecer táxi, oferecer isso e aquilo, chip de celular. E aí você começa a sentir as diferenças culturais. Aí você, já pelo trânsito, né? O trânsito lá... E muitas das vias normais, né? Não vias rápidas assim, a vez é de quem entra primeiro. Nossa, que bom, que organizado. A vez é de quem entra primeiro. Várias vezes, nós andando aqui na nossa vida, de repente um ônibus na contramão. Um caminhão na contramão. E aí a gente fica olhando, tá, quem que vai sair da frente primeiro? Quem que vai sair da frente? E a gente ria muito com isso, né? Não, imagina. Eu tinha uns americanos junto nessa viagem, eles ficavam, oh my God, look at this. E daí você olha quem vai sair da frente primeiro. E sai em cima. Sai em cima, assim. Não deu, saiu. Puxa pro lado. E aquele caos. E a gente andava muito de tuk-tuk. Que é aquelas motinhas cobertas, né? Bem seguro o tuk-tuk? Oi? Bem seguro? Cara, e às vezes você via assim, o tuk-tuk era pra 3 pessoas, você via 7 pessoas no tuk-tuk. Caramba. E era engraçado porque o piloto, né, é um guidão assim de moto. Aí você via o piloto pilotando com uma mão só pra fora. Porque tinha mais 2 pessoas do lado dele ali. Então ele tinha que ir pilotando assim, ó. Acelerando e freando aqui. Meu Deus, era uma direção compartilhada. Era na manha, só na manha. O cara tem que ter habilidade, né? O cara tem que nascer pra isso. Não, tem que nascer lá já, né? Porque tu vai fazer isso aqui. Faz muito tempo que eu ando de bicicleta. Se eu for andar de bicicleta agora sem mão, provavelmente eu vou cair. Somos 2. Vai dar ruim. E os caras lá fazendo isso com 7 pessoas. E, cara, sabe uma coisa que eu descobri? O pessoal buzina muito. O tempo todo. O tempo todo. Então, aqueles vídeos que você vê dos carros pra lá e pra cá, aquilo ali é verdade. Aquilo ali e muito mais. Mas essa buzina é, tipo, tô passando, olha eu aí, ou é um negócio... Eu descobri que a buzina é um código de comunicação deles. É a comunicação. Então, o cara tá buzinando o tempo todo. Ó, eu tô passando, vai. Se você não for, eu vou. Porque o indiano tem disso. Ele sempre vai... te empurrar. Se você não for, ele vai passar na tua frente. Entendi. Ele vai te passar. E aí você começa a ver as diferenças culturais. Então, quando você via lá uma Land Rover, quando você via lá um Suzuki, enfim, um carro de luxo, ele tinha preferência. Então, todos os demais carros, tuk-tuk, saía da frente e dava preferência. Mas normalmente esses carros assim lá é família mais rica, conhecida, governo... Ou é um negócio que, tipo assim, melhor deixar passar pra não dar ruim? A gente precisa entender como que funciona o sistema, a sociedade da Índia. Boa. A Índia é dividida por castas. Embora desde 2017 o governo tenha proibido isso, na prática isso continua acontecendo. A Índia é um país que é formado por 83% de hindus. E a religião hindu, ela tem muitos deuses. O principal deus é o deus Brahma. E daí vem mais 4 deuses. Então, a sociedade é dividida conforme cada deus. Então, tem o deus Brahma, que é da casta superior. Então, quem é da casta superior, que são as pessoas mais ricas, os empresários, pessoas que são do alto governo, elas pertencem a essa casta. Então, são pessoas que têm um bom carro, que elas vão ter sempre a preferência. E essas pessoas, elas são
digamos assim, que intocáveis. Tá, entendi. Então, se você vier conversar com essa pessoa, dificilmente ela vai te dar a mão. Dificilmente ela vai se aproximar vai ser tão próxima assim, vai chegar perto de você para conversar. Porque ela tá num nível mais alto que os outros. Ela tá num nível superior. Beleza. Ela é da casta Brahma. Então ela tá no nível superior. E a gente viu isso muito quando eu entrei num shopping. Tem um shopping em Delhi muito gigante, que são praticamente 3 shoppings em um só. Então você entra no primeiro shopping, todos os shoppings têm detector de metais. Todos os shoppings, lojas que você entra tem detector de metais na Índia. E você entra no shopping, primeiro shopping, você vai ver lojas simples. Tipo, sei lá, Renner, C&A, igual tem aqui no Brasil. Beleza, o segundo shopping que você vai visitar, você vai ver lá Coach, Elos, lojas assim mais de grife, né, mais conhecidas. E o último shopping, você só vê Sultão, é um shopping vazio. Você só vê Sultão caminhando por lá. Aquelas marcas que tu nunca viu, que não, de repente... Não, é só de Rolex. Loja da Rolex pra cima, sabe? Então você vê nitidamente a diferença. E aí tem as outras castas, e a última casta é a casta dos Dalits. Que eles não são considerados mais nenhuma casta, por ser tão inferior. São as pessoas que têm um trabalho que é de limpar fossa, limpar chaminé, são as pessoas que moram na rua e são considerados intocáveis também, porque eles são considerados amaldiçoados. Entendi. Então eles não têm nem autoridade para mudar de casta. Então se eu sou um Dalit e eu quero passar para a próxima casta, eu não tenho essa autoridade e eu corro o risco até mesmo de morrer, de me matar. Entendi. Tá. Então, inicialmente, quando eu nasço, eu vou para uma casta, mas sem ser as dos Dalits, eu posso alterar entre elas ali. Não, quando você nasce, você vai fazer parte da casta que os seus pais pertencem. Tá, entendi. Se você nasceu... E sempre fico nela, até o final. Se você nascer um Dalit, você vai morrer um Dalit. Eles são considerados amaldiçoados. Então, nem um indiano toca num Dalit, dá a mão pro Dalit, chega perto de um Dalit. Então, eles são considerados amaldiçoados. Eles aceitam isso. Isso da cultura hindu, tá? Que é a maioria da Índia. Então, eles aceitam isso. Eles entendem que eles nasceram para ser amaldiçoados. Seus filhos nasceram para ser amaldiçoados e talvez na próxima reencarnação eles vão nascer em outra casta. Melhor. E olha só, né? Por isso que eu digo, é um contraste muito grande, né? Porque pra eles é normal no sentido de ser algo cultural, né? Como pra gente, coisas que são culturais e normais, pra eles podem ser, meu Deus, que absurdo, né? Sim. Porque imagina, desde que você nasce, você já tá... eu sou um Dalit, eu estou sujeito a isso aqui e já era, eu não posso mudar. Pra gente, né, desse lado de cá do globo... É muito diferente do Brasil, né? Você claro. nasce numa favela, poxa, eu vou estudar, né? Se você tem cabeça, eu vou estudar o máximo pra ser um médico, pra ser um advogado, existe pra oportunidade, ser bem sucedido, existe oportunidade. Na Índia não existe essa oportunidade, infelizmente, né? Olha só. E beleza, aí o senhor chegou, viu lá aquele negócio todo assim, e qual foi os lugares que o senhor foi que falou assim, cara, isso aqui existe mesmo? Cara, teve alguns lugares assim que me chamaram muita atenção, né? Porque é uma visão completamente diferente. A Índia é um país muito rico, culturalmente, é um país milenar. Tem muitas construções milenares lá. Então é um país muito colorido, as pessoas sabem combinar, sabem as cores, a paleta de cores da roupa que ela vai usar. País muito colorido, muito rico em alimento, embora a alimentação seja muito diferente da nossa, eles têm muita diversidade de alimentação, assim, de comidas, né? Que você vai comer lá, enfim. Só já que o senhor falou da comida, qual foi a comida mais estranha que o senhor comeu lá? A comida mais estranha que eu comi lá quase foi o rato, né? A gente visitou a Vila dos Comedores de Rato, já vamos chegar lá. Mas tem uma fruta, eu esqueci o nome, tem uma fruta que eles colhem lá, que é tipo o nosso kiwi, que eles fazem um caramelizado. Então a primeira vez que eu olhei aquela bacia grande, todo mundo pegando aquilo com a mão, ia lá, chegava, pegava com a mão... Eu lembrei dos vídeos, né? A gente vê aqueles vídeos lá daquelas comidas. Aí você fica pensando, cara, como que isso foi preparado, né? Quem preparou isso? Né? Onde que tava essa mão? Será que a panela tava limpa? Então, mas eu não gostei muito. Confesso que eu não gostei muito. É bem doce. É uma fruta
Tem gosto de chuchu, ou seja, não tem sabor nenhum. Tem gosto de nada. Tem gosto só daquele caramelo ali, ela é caramelizada, né? Gosto daquele caramelo ali. Mas uma comida muito típica que eles comem bastante lá, que eu gostei muito, foi o naan. Naan? O naan é tipo um Tem pão... aqui no mercado também. Um pão... o leite. É tipo um pão sírio, sabe? Aquele pão achatadinho, assim. E eles fazem muito com um garlic, com alho. Então, é o garlic naan que eles chamam. E eles comem aquilo de manhã, de tarde, de noite. De manhã, de tarde, de noite. E o chá. O famoso chazinho da Índia, assim, o chazinho indiano. Que é uma delícia também. Mas o senhor não foi num escorpião, num negócio assim? Não, eu vou te contar assim que essa é uma cultura mais oriental ainda. Tá, né? entendi. Quando você atravessa a Cordilheira dos Himalaias lá na China... Aí vai ter mais. Indonésia, daí você encontra mais disso. Na Índia é muita fruta, é muita verdura. Sopa, não? Muitos ensopados. Coisa com molho assim, né? Muito. Caldo, por aí vai, né? Sim, e tem o famoso masala, que é um molho que os indianos usam em todas as comidas, que ele é muito apimentado. Imagina. Muito apimentado. Então você vai comer pimenta na Índia. Você vai comer, não adianta você fugir. A diferença é que você vai comer menos ou mais pimenta. Dependendo da comida que você pedir. O arroz, eles comem muito arroz. O arroz é sem sal, é bem insonso. Mas os molhos de... Mas dá pra pedir sem pimenta? Ou é aquela assim, quero com pouca pimenta e ainda assim é muita pimenta? Não, a gente já pediu, a gente quer sem pimenta, né? Sem spice, não seja spice assim, mas vinha. Vinha, que é Rafa, natural dos caras. É natural. Né? Olha só. É tipo os caras dizem, não, eles estão na Índia, eles vão comer a vieram pra comida cá da agora. Índia. Né? A gente não vai deixar de fazer a nossa comida sem ser apimentada. E a gente comia pimenta do mesmo jeito. Tá então, certo. Não tinha como fugir. E sabe uma coisa muito interessante na culinária? É que eles não comem carne, né? Porque pro hindu, a vaca é sagrada. Então isso é uma lei nacional. É uma lei nacional. Nenhuma empresa... Nenhum restaurante pode vender carne. Quando a gente chegou lá o primeiro dia, a gente foi nos restaurantes, então eu cheguei no shopping, me senti um pouco em casa. Eu vi Burger King, eu vi McDonald's. Tô salvo, né? Eu vi Subway, KFC, né? Digo, beleza. Então eu cheguei em todos esses fast foods e pedi um sanduíche com carne. E aí no último... eu perguntei pra mulher, eu já fui nesse, já fui naquele, e nenhum deles tem carne. Vocês não têm carne também? Por quê? Ela falou, porque a gente não pode vender carne. Eu perguntei, por quê? Porque aqui na Índia é proibido, nem as multinacionais podem comer carne. Carne de vaca, né? Porque a vaca é sagrada. Então você não vai ver muito cachorro na Índia, Rafa. Tá explicado. Gato, eu não vi nenhum gato. Né? Eles devem até comer. Que aqui no Brasil... O pessoal come, eles devem comer o que tem de cachorro. Mas o que você vê de vaca virando lixo, andando pelas ruas, entrando dentro das casas. Porque a vaca é sagrada, é um deus. Caraca, que loucura. Então lá era o verdadeiro hot dog, então. O verdadeiro hot dog. Beleza, o senhor tava falando que tava lá na Vila dos Comedores de Rato e... Isso. Primeiro dia que a gente chegou, a gente foi visitar o Taj Mahal, uma das 7 maravilhas do mundo. E aí? Ela ou Ercílio Luz? Rapaz, ela. É muito grande. A Índia é um país muito pobre. Muito pobre. Então, você entra no Taj Mahal, todo o place ali, o lugar do Taj Mahal, ele é suntuoso. Dos portões para fora, é um caos, é uma pobreza. Então, dentro do Taj Mahal, um príncipe, né? Um príncipe, ele mandou... A sua esposa estava morrendo e ela pediu para construir um jardim. E ele construiu nada mais, nada menos que o Taj Mahal em homenagem a ela. E o Taj Mahal, ele é construído todo em mármore branco. Então, tem o Taj Mahal no meio e tem 4 cantos com 4 palácios exatamente iguais, com a mesma geometria, virado com a mesma medida, exatamente iguais. Olha só. Os 4. E o Taj Mahal todo em volta também. Ele é todo com a mesma medida, é uma coisa só. Todo aquele cuidado arquitetônico já para ficar algo bem bonito. E quando você mesmo, chega perto do Taj Mahal, você começa a perceber que aquele mármore ele é esculpido. Ele foi esculpido em letras em árabe. Então ele tá cheio de frases
frases românticas, Olha só. assim, em volta das portas. A abertura, a vista das portas, das janelas, ela é toda esculpida por frases árabes. E o trabalho que não deve ter dado. Nossa, um trabalho gigantesco. Muita gente ali foi escravizada para fazer aquilo, com certeza. Não, Com e certeza. pra tu ver, né? Porque como essas coisas assim perduram, né? Por algo tão bem feito e fica tão bonito assim, né? Que a gente vê, por exemplo, lá na França agora estão reconstruindo Notre Dame lá de novo, né? Depois do Sim, incêndio e tal. depois pegou E fogo pra tu ver que é novamente. algo que, tipo assim, pô, precisa ter ali, porque além de história, né? Traz isso que é uma característica, né? Da própria época, É um né? memorial, né, Isso, um Rafa? Assim memorial, como a Ercílio perfeito. Luz é um memorial para Florianópolis, o Cristo Redentor é para o Rio de Janeiro, o Taj Mahal e outros templos é para a Índia. Uhum. E, pastor, lá o senhor foi também pro Nepal, né? Isso, fomos para o Nepal também. E como é que foi? É perto ali ou é... É pertinho, é o próximo país, né? O Nepal, ele é um país pequenininho que fica espremido entre a Índia. A gente tem a Índia, tem o Nepal, tem o Tibete e a China. Então é um país pequenininho que fica espremido ali no meio das montanhas da Cordilheira dos Himalaias, que é onde fica o Monte Everest, que é onde fica o K9, que são as maiores montanhas do mundo, né? A partir do nível do mar. Posso contar só mais um fato Claro, da Índia, fica à assim, que vontade. você me pediu de lugares, né? Teve um lugar que me chamou muita atenção, que foi visitar o rio Ganges. Na Índia tudo vira Deus. Eles têm mais de 3 milhões de deuses. O pai vira Deus, a árvore vira Deus, e o rio Ganges, que é um rio que vem desde o Paquistão até o sul da Índia, é um rio gigante, ele virou um deus. Então, eles me levaram para visitar esse rio. Um menino lá, a gente estava dando treinamento, e à tarde eu estava livre. Ele perguntou, pastor, você quer conhecer aqui Bihar? A gente já não estava mais em Delhi, a gente estava lá no norte da Índia. Quero conhecer sim, com certeza. O senhor anda de moto? Eu digo, cara, demorou. De moto aqui na Índia, bora lá. E, cara, eu tava no Bactéria, não vou andar de moto na Índia. eu vou andar na moto na Índia, cara, que é isso? E foi uma aventura assim, cara, sensacional, no meio daquele caos. Eu tava me sentindo um filme. Imagina. Tava me sentindo um filme, cara. E daí quando eu cheguei no Rio Ganges, o menino falou, né, esse missionário que a gente tem lá, falou, pastor, espera aqui que eu vou dar uma olhadinha. Ele é um ex-Dalit, sabia? Entendi. Ele é um ex-Dalit. Há 15 anos atrás, hoje em 2024, faz 16 anos atrás, o pastor Eliezer foi pregar na vila dele, e ele foi ouvir, enfim, ele fez uma conferência lá, e ele ouviu, se converteu, ele entendeu que ele não é mais amaldiçoado, porque Cristo Jesus fez maldição por ele na cruz, e que ele não nasceu para ser amaldiçoado e viver naquela vida miserável, que Deus tem uma vida nova para ele. Então ele sempre conta esse testemunho. Ele sempre fala, eu sou um ex-Dalit, pastor. Olha só que massa. Jesus me libertou. Não, e pra tu ver como é forte isso, né? A própria mensagem do evangelho, porque quebrou algo cultural, né? É que já tava libertador. Porque era algo cultural que já tava dentro dele, e aí seria normal. Não, olha só, recebi essa mensagem, eu entendi, e agora eu pego e eu sou um ex-Dalit. Olha só que forte que é, né? A gente tava no Rio Ganges, e daí ele falou, ó, espera aqui, que eu vou dar uma olhadinha ali. Porque o Rio Ganges, ali na beirada do Rio Ganges, só tem hindus, né? É um lugar sagrado para os hindus. E ele tem uma extensão de areia grande. E aí ele desceu lá, falou, pastor, pode vir, né? Espera aqui, daí eu esperei do lado dele, deu uma andada, puxou conversa com um aqui, com outro indiano ali. Daí ele falou, não, pastor, pode tirar foto, pode filmar. E eu filmei ali. O que acontece? No Rio Ganges, como é um rio sagrado, é uma honra e um prazer, e o hindu faz todo o esforço possível para levar os entes queridos que morrem para serem cremados às margens do Rio Ganges. Ah, entendi. Então você chega lá, você vê um monte de lençol laranja, que é uma cor específica lá que eles usam, né, para esse momento. E você vê um monte de corpo espalhado assim. Você só vê aquele véu, né? Aquele lenço laranja por cima, e você vê um monte de pontos de fogo. E um grupinho aqui, um grupinho ali, e as pessoas ali cremando as pessoas na beira do rio. E aí funciona o seguinte: se eu tenho bastante dinheiro, eu vou comprar bastante lenha para queimar o meu ente querido lá. As lenhas por quilo, né? Agora, se eu sou uma pessoa de uma casta mais baixa, eu sou um Dalit, poxa, eu vou comprar pouca lenha. Aí queima o que pode,
o que conseguir queimar e o resto eles jogam no rio. Então, tem muito corpo boiando, você vê corpo boiando, eu vi lá corpo passando no rio, assim. Olha só. E é muito interessante, né? Eu sempre pergunto, você conhece Hare Krishna? Conhece Hare Krishna? Não conheço. Hare Krishna aqui é muito comum em Floripa, no centro ali, né? Aquele pessoal que anda com carequinha, cabelinho cortado. Beleza. Então conheço. Com aquele véuzinho, conhece, né? Lembrei Você conhece agora. o Nutella. Porque o Hare Krishna é uma das raízes do hinduísmo. Eu tava lá no Rio, eu bem quietinho, filmando, aí que eu guardei o celular, eu fui ver umas mensagens e passou um Hare Krishna e mais 4 pessoas. As 4 pessoas tiraram o véu do Hare Krishna, aquele guru entrou no rio, ele se banhou naquele rio, ele se abaixou, encontrou um pedaço de osso, não sei se era da perna, se era do braço de uma pessoa, chupou, né, roeu igual quando você rói osso de galinha, deu uma ruidinha naquele osso, jogou no rio novamente, se banhou e saiu. As pessoas foram lá, colocaram as vestes nele, se ajoelharam na frente dele e ele é um guru. Olha só. É como se fosse um deus. Então, a gente vê isso choca, né? Quando você vê imagina. Uma realidade disso, quando você vê uma realidade dessa, e o mais interessante é que a 10 metros dali, pessoas tomando banho, crianças tomando banho, literalmente tomando banho, com sabão, se esfregando no rio. É aí também que eles lavam roupas também, não lavam roupas, mulheres lavando roupas. Não, e é impressionante já de ouvir. Agora, você tá lá e vendo, deve ser algo que... Isso choca, até Rafa. conseguir equalizar tudo dentro da cabeça deve levar um tempinho, né? Foi o lugar que eu mais senti um vazio, sabe? A sensação que você tem às margens do Rio Granges é de que as pessoas têm um vazio do tamanho da alma. Porque pro hindu... Você viver, morrer, você não vê gente chorando, se desesperando, porque morreu o meu ente querido, meu marido, meu filho. Pessoas sentadas ali, olhando o defunto pegar fogo, ele levanta e vai embora, a vida que segue. Então, a sensação de vazio é muito gigante. Olha só. É muito grande. E, pastor, o senhor sentiu, em algum momento, assim, medo de estar num lugar que é tão... opressivo, assim, nessas questões, e medo no sentido, tipo, eu tô lá, beleza, tô levando o evangelho, mas, o que pode acontecer comigo aqui? Cara, falando em medo, vamos lá, te contar uma história que aconteceu. A gente tava num centro católico, dando treinamento para plantadores de igreja. A nossa função na tarefa, né, hoje eu sou missionário da tarefa, é dar treinamento para os plantadores de igreja autóctones. A gente chegou à conclusão de que a gente tem missionários de fora, dos Estados Unidos, do Brasil lá, mas o tempo que você leva para treinar e para adaptar eles na cultura é muito grande. Então, você levantar missionários que são da própria cultura... Isso já ganha esse espaço, né? Já é muito mais eficiente, porque a proclamação do evangelho, ela é urgente. Ela é urgente. Porque o campo é muito grande. Então... esse trabalho é árduo e tem que ser contínuo e o mais rápido possível. E a gente dando treinamento nesse centro católico, a gente recebeu uma notícia. Terminou o treinamento, chegou um pastor lá e falou, vamos orar porque acabaram de prender 25 pastores, amigos nossos, aqui no estado ao lado. Em Andhra Pradesh aqui. Deu, beleza, vamos orar. E aí o pastor Eliezer, 3 dias depois, ele fala pra gente, hoje vai todo mundo pro shopping comprar vestes indianas, porque a gente vai visitar uma vila, e essa vila é bem na fronteira onde prenderam os pastores. Então, se você não quiser ir, se você não se sentir à vontade para ir, você pode ficar, mas eu quero que vocês saibam que é arriscado. Não vamos levar câmera, ninguém vai chamar atenção, a gente vai bem quietinho. Cara, e a gente foi, e a gente fez o culto A gente tem grandes igrejas na Índia. A gente tem grandes igrejas na Índia que pagam grandes impostos para o governo, para elas poderem se manter. Mas a perseguição, ela ultrapassa as grandes igrejas que tem na Índia. A perseguição é muito grande. Então, mas tem igrejas católicas e evangélicas lá, assim, tranquilamente, ou não? A igreja católica, ela tem ela tem, digamos assim, uma liberdade a mais na Índia, porque a Madre Teresa de Calcutá fez um trabalho muito grande na Índia desde a época de Gandhi. Ela construiu muitos orfanatos, vários orfanatos na Índia. Então, a gente
estava em centros católicos fazendo treinamento, porque é permitido, porque o governo permite que isso aconteça. Então é uma troca. Por quê? Porque as melhores escolas na Índia são católicas. Ah, entendi. E nessas escolas só estudam pessoas ricas, filhos de funcionários públicos, então é uma troca, sabe? A gente deixa vocês manterem os centros católicos de vocês, em contrapartida vocês educam os nossos filhos da melhor maneira que vocês puderem, ou melhor, não puderem, vocês têm que fazer, entende? Vocês têm que fazer. Mas a perseguição na Índia, a Índia é um país de perseguição cristã, né? É o que acontece, a gente foi para essa vila, e chegamos nessa vila, no final do culto, a gente fez o culto num lar, então não é uma igreja igual a gente conhece, é no fundo de uma casa, toda fechada, e o culto ali no chão, todo mundo sentado no chão. E eu tive a oportunidade de pregar nesse culto, e depois do culto a gente ia ter 20 batismos. E a gente tava na frente, no tuk-tuk, esperando, e o pastor da igreja ali, o líder, saiu, e 10 minutos depois ele voltou. E eles começavam a conversar entre eles e tal, e a gente viu que eles estavam agitados, e eu perguntei, o que está acontecendo? Aí eles falaram, os hindus radicais descobriram que os cristãos, nós, vamos fazer batismos aqui, e eles estão procurando porque eles querem matar. E eles já falaram que vão matar. Então as pessoas vieram e falaram pra gente. Porque eles já têm pessoas lá que já estão espiando o lugar onde vai ser o batismo, conversando, né? Tipo espião, assim, sabe? Tipo espião, literalmente. E aí a gente decidiu, não, então a gente vai para um outro lugar, a gente vai mudar o lugar de batismo e não vai todo mundo. Então só vai o pastor Coqui. Eles não pediram se eu queria ir, né? Só vai o pastor Coqui. Já colocaram na missão. E o pastor Wade, um pastor americano que é da tarefa junto com a gente. Não, beleza, então a gente vai. Claro, com certeza. Cara, a gente pro tuk-tuk e a gente foi pro meio do nada, Rafa. Pro meio do nada. E aí você entra no meio da floresta. Aí você fica naquela, né? Pô, vai aparecer um tigre, será que vai pular um tigre? Será que vai aparecer uma naja aqui? Você fica naquela, né? E aí você entra no meio do mato, assim, num rio completamente poluído também. Não era o rio Ganges, mas era um rio muito poluído. E ali a gente realiza o batismo das pessoas. Então a gente se escondeu, ficaram 4 pessoas lá na entrada, escondidinha no meio do mato, vigiando. E daí você me pergunta, sentiu medo? Eu falei, Rafa, não senti medo. Olha só, pastor. Eu senti aquela adrenalina, sabe? Aquela adrenalina, assim, de cara, quando é que a gente vai gritar? Corre, galera! Mas eu não senti medo, cara. Eu não senti medo. Quando me perguntaram, quando eu pisei no Brasil de volta, me perguntaram, ei, Coqui, qual foi a tua sensação? Mudou muita coisa e tal? Eu digo, cara, assim, com relação à estrutura, cultura, pobreza, não mudou muito, porque eu vim de uma família muito pobre. A nossa família era uma família muito pobre, sabe? Então eu sempre aprendi a dar valor às pequenas coisas. Mas eu vim com o sentimento assim de, cara, eu fui fazer o que Deus me chamou pra fazer. Ah, que massa. Missão Amém. cumprida. Eu fui fazer o que tinha que ser feito. E vou voltar tantas vezes quantas forem necessárias. Olha só que então, massa. Esse foi o meu sentimento, sabe? E o senhor volta, tipo, com uma gratidão, assim, por ter essa liberdade aqui? Porque, imagina, a gente pode fazer um batismo, se a gente decidir hoje fazer um batismo, a gente pode pegar uma caixa d'água, meter num canto numa praça aí e fazer batismo tranquilo. Mas que vão fazer é zoar a gente. Ah, beleza. Mas lá não, olha só, quanto trabalho, ó, a gente vai pra uma vila, vai escondido, leva tantas pessoas, fica tantos de guarda, sempre desse jeito, assim. O senhor sente, quando voltou assim, tipo, pô, a gente tem um privilégio muito grande aqui? Cara, isso com certeza é um sentimento inegável, porque no Brasil, ainda a gente tem uma certa liberdade cristã. Embora a gente saiba que hoje, em alguns locais da nossa sociedade, você não pode pregar mais o evangelho abertamente, como algumas escolas. Por exemplo, a gente sabe que já vem crescendo isso, e isso vai se tornar cada vez mais forte com os finais dos tempos. A perseguição ao evangelho vai se tornar cada vez mais ferrenha, e a gente não pode pensar que o negócio vai melhorar. Não. Essa é a tendência, é bíblico isso. Mas aquele sentimento você tem de, cara, eu posso ir para a igreja, tenho várias igrejas, a gente tem uma igreja no bairro, a gente tem uma igreja no centro da cidade, de portas abertas, que pode louvar o Senhor, de portas abertas, sem precisar se esconder, realizar um batismo a hora que quiser. E resumo da ópera, nesse dia do batismo eram 20 pessoas, vieram apenas 6, porque as outras 14 ficaram com medo de morrer. E você vê aquelas pessoas se batizando, Rafa,
Cara, te traz assim para um evangelho muito profundo, cara. Imagina. Por quê? Porque aquelas pessoas estavam todas elas se batizando e chorando. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas elas estavam deixando para trás, muitas delas, família. Elas não podem mais voltar para casa. Elas não têm mais onde morar. Elas vão sofrer perseguição. Então, você sente aquilo, sabe? Apesar da perseguição, do clima ser de perseguição e todo mundo assim atento, naquele momento eu pude parar e vislumbrar assim aquilo, sabe? Dizer, cara, glória a Deus. É que pra muitos ali a vida começou, né? Começou. A vida começou, porque resgatar esse propósito, assim, porque isso que o senhor falou pra mim é muito forte, assim, da pessoa, às vezes ela até não, ela se reconhecer que, tipo assim, eu sou isso aqui, vou ficar assim, já era e tá tudo bem. E resgatar isso de uma pessoa é algo sensacional. É algo sensacional. Agora, quando tu resgata isso a um nível de tipo, olha, além de te resgatar esses valores que tu pode viver nessa vida, pô, tu tá ganhando muito mais, tu tá ganhando uma vida eterna, tu tá ganhando um salvador, tu tá ganhando um pai, né? Tu tá ganhando, pô, uma família, assim. E, cara, e agora é isso, uma vida nova, exato. Nova criatura. A gente é quando está em Cristo Jesus, né? Nova criatura sois. E é interessante porque uma das coisas que eu fiquei analisando depois é esse contraste no Brasil. Do propósito e a motivação por que as pessoas se batizam. Sabe, eu vou me batizar porque é um sentimento, né? É um sentimento, é uma euforia, porque o meu pai quer, a minha mãe quer, meu marido quer, minha esposa quer, então eu vou me batizar. Aquelas pessoas, elas tinham um porquê elas queriam se batizar. Porque realmente elas queriam uma vida nova em Cristo Jesus. Porque a vida delas ia mudar completamente, sabe? Não, e é doido assim, que ia mudar num sentido assim, de dentro pra fora, tipo assim, poxa, agora estou melhor, mas ao mesmo tempo, de fora pra dentro ia piorar no sentido, pô, agora você também perseguido, além dessas outras coisas que tem, agora também por Cristo, por propagar o evangelho, a mesma atenção que eu tô tendo aqui de me batizar, eu vou ter quando eu for trazer outras pessoas aqui pra se batizarem, né? E, cara, que loucura, né? Aquelas pessoas, literalmente, elas experimentam, Rafa, o que Jesus fala, bem-aventurados sois quando vos perseguirem por causa do meu nome. Elas experimentam, assim, literalmente isso na carne, sabe? No dia a dia, na família, na vida social, não somente na vida espiritual. Olha só, que massa, assim, que relato, que momento de vida, assim, pra ter, né, que é isso, né, ninguém vai tirar do senhor, assim, de ter visto isso, ter vivido isso, e poder passar e tá sempre relembrando e falando das coisas que aconteceram. Isso muda, isso dentro de mim, Rafa, é como se fosse uma chama que você tá alimentando, sabe? Uma chama que vai crescendo, 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 crescendo cada vez mais. E o senhor pretende voltar, então? Eu pretendo voltar. Eu tô agora em setembro, dia 15 de setembro, é o meu culto de envio aqui da IBB. Então, eu não vou perder o vínculo com a IBB, porque eu estou indo como missionário da igreja, né? A gente está indo como família de missionários agora. É uma experiência nova, porque eu sempre trabalhei como pastor, sempre tive o sustento, sempre tive a minha renda, e agora você levanta mantenedores para te enviarem, né? Literalmente como os primeiros apóstolos faziam. Então Deus te dirige para isso. É um desafio, mas como Deus falou através da nossa filha menor, da Isabela, ele disse que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. É interessante porque quando eu recebi o convite, eu chamei toda a minha família. A gente sentou na sala e eu falei, o papai quer ter uma reunião em família e é o seguinte, o papai recebeu um convite para mudar para Curitiba, então pode ser que aconteça isso, e a gente vai orar por isso. Aí todo mundo, vamos orar e tal. Aí 2 semanas depois eu reuni todo mundo novamente. Eu falei, gente, eu tô reunindo, a gente teve nosso tempo de oração e Deus falou com o papai. E a palavra foi essa, Deus falou com o papai. E aí eu mostrei para eles. E aí depois eu perguntei para todo mundo, né? Deus falou, enfim. E daí a Isabela falou. A gente pedi por último para Isabelinha, de 5 anos. Filha, Deus falou contigo? Ela falou, sim, Deus falou comigo, pai. Convicta, com uma convicção. Aí você olha assim para ela. Como que Deus falou com você, filha? Dela, pai, eu sei que não era para contar para ninguém, né? O senhor pediu para não contar para ninguém. Mas sem querer eu contei na oração. Digo, que oração? A professora na sala de aula pediu para eu orar.
E eu orei, na hora da oração, eu orei por isso. Uhum. Pela nossa mudança, para que Deus abençoasse se era pra gente se mudar ou não, pai. E daí, no meio da oração, eu tava com o olho fechado e eu vi Deus colocar uma carta no meu coração. Uma cartinha no teu coração, filha? Sim, Deus colocou uma cartinha no meu coração. E como é que foi isso, filha? Deus colocou uma cartinha no meu coração. E o que estava escrito? Pai, estava escrito que vai ficar tudo bem, que não é pra gente se preocupar. Olha só. Eu digo, daí eu me olhei, a gente se olhou, né? Eu e minha esposa, assim, a gente segura as lágrimas, Não, né? imagina, né? Eu tô quase chorando aqui, pô. E tal, eu digo, amém, Senhor, amém. Aí depois Deus confirmou com o nosso pastor também, Uhum. sem a gente saber, desde janeiro. Ele vem orando por isso, e Deus confirmou. Quando eu fui falar para ele, ele falou que isso é a resposta de oração. Uhum. Porque eu vinha orando sobre isso. E nunca te falei nada, então é resposta. Você está sendo resposta de oração para mim, Uhum. o teu envio. E a gente quer te enviar, a gente vai te ajudar a sustentar com uma parte, né? A igreja vai te adotar como missionário e você está indo como missionário da igreja. Então, agora em setembro, estamos nos mudando para Curitiba. Uhum. Eu vou trabalhar na coordenação, ajudar na coordenação da tarefa, viajar para os países, a mentorear os plantadores de igreja, os pastores, os projetos, que a gente tem vários projetos sociais nas montanhas, enfim, na Índia, e vou estar trabalhando nessa área, né? Pô, pastor, que massa, que top, que história legal, lá de trás do roqueiro com brinco, hoje roqueiro com brinco, missionário da igreja e vivendo isso de maneira tão especial, tão legal assim, agora com a família toda, né? Sim. E um relato desse que... Imagina, pô, agora capaz de chegar em casa eu me convenci, Jorge, eu posso ter os 3 filhos, não tem problema. Vamos ter os 3 filhos. Pastor, Deus vai cuidar. muito obrigado por senhor ter vindo, tá? Foi massa demais. E queria dar também a oportunidade pro senhor poder falar alguma coisa, se o senhor quiser pra igreja, né? A gente vai manter sempre o vínculo, mas é a sua despedida, então se o senhor quiser falar alguma coisa, inclusive o senhor foi... Os pastores que recebeu eu e a G aqui muito bem também. Eu lembro que depois dos passos a gente tinha uma série de estudos que o senhor dava. E eu sempre fiquei muito impressionado, porque o senhor grava as coisas mesmo de cabeça. É muito boa a memória. Minha memória é horrível. E o senhor sempre falava muito bem assim. Então, muito obrigado por essa recepção, né? Por aquele tempo ali. E fica à vontade aí, falar o que o senhor quiser ir para a igreja. Enfim. Eu quero desafiar a igreja. A gente tem um movimento mundial que se chama Lucas 10:2. Então, todos os dias, em vários países do mundo, todos os dias, às 10h02 da manhã, às 10h02 da manhã, todo mundo para orar, com base em Lucas 10:2. E o que está escrito em Lucas 10:2? Grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Rogue ao Senhor da seara para que ele envie mais trabalhadores. Então, a seara é grande. A seara é grande. A gente espera tanto pela volta de Jesus, né? Todo mundo espera pela volta de Jesus e quer que Jesus venha, mas Mateus 10:24, Jesus fala assim: quando esse evangelho for pregado a todas as nações, todas as línguas, então virá o fim. E a gente tem muito para alcançar ainda. Apenas 43% do mundo, da população mundial, conhece a Jesus. E missões começam do outro lado da rua e terminam do outro lado do mundo. Você pode começar a ser missionário onde você está, na tua escola, no teu bairro, com o teu vizinho. Ou então Deus pode te mandar para o outro lado do mundo, ou então você apoiar missionários do outro lado do mundo. Porque as agências missionárias, elas são um meio. Mas a missão de enviar, de sustentar, de fazer com que o evangelho chegue a todos os cantos é da igreja. Sim. É uma missão da igreja. É uma missão nossa, uma missão tua, uma missão minha, de todo mundo que está ouvindo esse podcast. Então, ore por missões. Que o meu desejo é que Deus faça esse fogo queimar no teu coração. A gente não falou sobre o Nepal, mas eu lembro muito bem que na pandemia, ali em 2020, 2021, 2022, a gente tinha um desejo muito forte de ir para o Canadá. Então, nós estávamos nos preparando para ir para o Canadá. Juntando dinheiro, estudei muito inglês para isso. E o nosso projeto era Canadá. A gente queria ir para o Canadá, enfim. E não deu certo. Os planos foram frustrados, o visto foi recusado. E quando a gente estava numa das montanhas do Nepal,
a gente estava indo visitar uma vila, a gente viu uma montanha bem alta, assim, daí o líder chegou e falou pra gente, vocês estão vendo aquela montanha? Estamos vendo. Estão vendo acima das montanhas aquelas nuvens? Ele falou, não são nuvens. Aquilo lá é o Monte Everest. Olha só. Aquele é o Monte Everest. Uhum. Eu falei, caraca. É alto. É alto. É muito alto. Aí eu falei, Deus, eu estudei tanto inglês, eu me preparei tanto, e o Senhor me manda pra cá. E o Senhor me manda pra cá. Sabe, Isaías 55:8 fala, porque os meus planos não são os teus planos, os meus sonhos não são os teus sonhos. Uhum. Porque assim como o céu é tão elevado, são os meus planos mais elevados que os céus. E os meus sonhos mais elevados que os céus. Jeremias 29:11 fala, porque eu sei os planos que eu tenho para você, planos de bem e não de mal. Então não tenha medo de ser um missionário aonde você está ou aonde Deus te levar. Amém. Que Deus é contigo. Amém. Pastor, obrigado, tá? Tamo Obrigadão, junto. Rafa. Valeu. Tamo junto. Galera, esse foi mais um podcast e é isso aí. Até a próxima. Tchau.